Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja. Eu sou Luiz Carlos, estou aqui com você, estudando sobre o Catecismo da Igreja Católica. Bem, nós estamos na primeira grande parte, que é a nossa profissão de fé. Estamos estudando os mistérios de Cristo. Hoje nós vamos entrar no número 522. Esse número negrito que fica aí do lado da página. Então, a partir do 522, nós vamos começar a estudar os mistérios da infância e da vida oculta de Jesus. Então, temos aqui a preparação dizendo o seguinte: a vinda do Filho de Deus à Terra é um acontecimento de tal imensidão que Deus quis prepará-lo durante séculos. Ritos e sacrifícios, figuras e símbolos da primeira aliança, como diz aí no livro de Hebreus 9:15. Tudo ele faz convergir para Cristo, anuncia-o pela boca dos profetas que se sucedem em Israel. Desperta no coração dos pagãos a obscura expectativa desta vinda. Bom, como que nós podemos entender isso? Aqui diz que a vinda do Filho de Deus, então o Verbo encarnado, que vai se chamar Jesus Cristo, ele foi preparado durante séculos. Bem, como nós podemos entender isso? Olha, o Antigo Testamento é a preparação do Novo. É a base do Novo Testamento. Vamos dizer assim, é o pano de fundo. Todo o Antigo Testamento, toda a Sagrada Escritura fala de Jesus Cristo. Toda ela, desde Gênesis até Apocalipse. O centro da Sagrada Escritura é Cristo. O Verbo encarnado, o Filho de Deus encarnado, a Palavra de Deus encarnada, a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada. Então, toda a Escritura fala de Cristo. Como eu estava dizendo, todo o Antigo Testamento, todos os profetas, as alianças que foram feitas, todos os milagres que Deus fez na antiga aliança, tudo é preparação para o novo. E tudo é referente a esse filho que viria. Bem, mas então, Deus já sabia que viria o filho dele? Sim, desde todo o tempo. É um mistério muito profundo. Porque veja bem comigo uma coisa. Deus sabia que ia criar o mundo. Bem, então ele desejaria criar todas as coisas, como você mesmo sabe, e tudo foi feito pelo Filho. Então toda a criação foi feita pelo Verbo, pela Palavra. Você sabe que Deus criou todas as coisas falando. E essa palavra que sai da boca de Deus é o Filho. É por influxo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, que é o ar que sai do pulmão de Deus, é ele que empurra a palavra para fora de Deus, para fora da boca de Deus. Então tudo é realizado pelo Filho, que é a palavra de Deus, impulsionado pela força do Espírito. Então, na verdade, quem é Deus? Deus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. É um só Deus em três pessoas. O Pai tem um desejo, ele quer criar. O Filho atende o desejo do Pai, sendo essa palavra que sai da boca desse Deus. O Espírito Santo, que é aquele que liga o Pai no Filho e o Filho no Pai, que é o amor entre eles, ele é esse ar, esse pneuma, como diz o grego, né? Esse pneuma, esse vento impetuoso que sai da boca de Deus para que as palavras possam ter sentido. Por exemplo, para eu falar com vocês, os pensamentos que estão na minha cabeça, tudo que eu estudei, que preparei, que está aqui na minha cabeça, para que saia da minha cabeça e chegue até os seus ouvidos, é preciso que eu fale. Agora, o que é eu, Luiz Carlos, falar? O que é eu falar? Bem, as mensagens que estão na minha cabeça, elas têm que passar pelo meu aparelho fonético aqui, boca, que significa lábios, língua, palato, dentes, tudo isso que vai se mexendo
e mexendo não resolve nada, né? Mas aí o vento passando o ar, que eu estou inspirando e expirando, então eu inspiro e expiro. No meu expirar, esse vento passa pela minha boca, está se mexendo e vai formando as palavras e vai fazendo um som, e esse som chega até você e você tem o entendimento de tudo que está na minha cabeça. O entendimento que está aqui chega até você por causa das palavras. Assim acontece com Deus. Quando Deus foi criar o mundo, ele criou falando. Faça-se isso, faça-se aquilo. E assim ele foi fazendo. Então a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus é o Filho. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que depois vai se encarnar no ventre de Nossa Senhora, vai adquirir carne através de Maria. E aí sim ele vem a se tornar o Cristo, o Jesus. Jesus em hebraico, Yeshua, quer dizer Deus salva. E Cristo é um adjetivo, é um sinônimo que é no grego, que quer dizer ungido. Então, é o ungido de Deus que salva. Esse é o nome completo do Filho de Deus, ungido de Deus que salva. Bem, então esse filho que atende ao Pai, ele veio fazer todas as coisas. Mas Deus, na sua sabedoria infinita, ele sabia que, criando todas as coisas e depois criando o ser humano na imagem e semelhança de Deus, que é amor e santidade, ele dando a liberdade para o ser humano, ele sabia que o ser humano ia pecar. Ia destruir toda a obra que ele fez. Inclusive ele mesmo, quer dizer, o ser humano, seria destruído pelo pecado original. Então Deus sabia sim, sabia tudo. Mesmo assim ele criou o ser humano, criou. Por quê? Por que ele cria o ser humano mesmo sabendo que vai perder o ser humano? Porque ele tem um plano B. O plano A era criar. Plano A, criar. Perdeu tudo. Aí ele tem um plano B, recriar. Recriar todas as coisas. Bem, todas as coisas foram recriadas por quem? Pelo Filho. Que o Filho criou. Agora ele vai recriar. De que forma que ele vai recriar? Se tornando um ser humano, porque é o ser humano que pecou. Então ele se torna um ser humano para se igualar ao ser humano e para combater o pecado original. Mas como que ele, sendo ser humano, ele combateria o pecado original? Bem, acontece que ele não deixou de ser Deus. Quando ele se encarnou, ele continuou sendo Deus. Só não usou de sua igualdade com Deus, como diz São Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2. Mas ele continuou sendo Deus. Então ele morrendo na cruz como homem e como Deus. Então o sacrifício dele é divino e é humano. Por que é humano? Porque tem sangue, tem derramamento de sangue. E por que é divino? Porque ele é Deus. Sendo Deus, o sacrifício dele é pleno, é absoluto, é no mais alto nível. Então ele consegue restituir todo o universo que foi criado de uma forma perfeita, ele consegue restituir essa perfeição. E ao ser humano também, ele construiu perfeito, também ele consegue devolver a dignidade que o ser humano perdeu por causa do pecado original. Ele consegue devolver. Então tudo isso já estava no plano de Deus. Plano A, criar. Sabia que ia perder tudo. Plano B, recriar. Mas tudo por causa do Filho. O Filho agora que é a imagem e semelhança do novo homem. Veja, o ser humano ele já foi criado. Claro que isso é um mistério muito profundo. Mas ele já foi criado, o ser humano, na imagem daquele que viria, do Filho de Deus que viria encarnado. Então, o ser humano já foi criado assim. Porque ele viria, porque o Filho de Deus viria. Isso já estava nos planos de Deus. Então, Cristo é o centro do universo. Cristo é o centro da criação. Cristo é o centro da salvação. Cristo é o centro de tudo. Tudo o Pai cria por causa do Filho.
Por isso que o padre, uma das razões que o padre diz na Santa Missa, por Cristo, com Cristo e em Cristo, é essa também. Que tudo gira em torno dele, o universo, todas as coisas criadas giram em torno de Cristo. Porque ele é o centro do universo. Então ele também é o centro da nossa fé. Nossa fé é uma fé crística, cristocêntrica. O que é cristocêntrica? Tudo se volta para Cristo. Então todas as coisas criadas se voltam para Cristo. Assim como tudo que está criado atualmente, tudo que está sendo criado, quer dizer, todas as pessoas que estão nascendo e tudo que já está criado, tudo tem que girar em torno de Cristo. Tudo, um dia, tudo tem que se voltar para Cristo. Por isso que no julgamento geral, evidentemente, todas as pessoas, isso é certeza da nossa fé, está na nossa doutrina. Todas as pessoas se ajoelharão diante de Jesus, reconhecendo que Ele é o Senhor absoluto. Um tanto delas reconhecerão que Jesus é o Senhor para o seu benefício e irão para o céu, e outras reconhecerão que Jesus é o Senhor para o seu julgamento e irão para o inferno. Aquelas pessoas que não quiseram saber de buscar Jesus, sabendo que Ele é o Senhor, por exemplo, né? A sua igreja, desprezaram sua igreja, zombaram da igreja, humilharam a igreja. Quem está dentro da igreja também, os padres, os bispos, papa, nós que estamos na igreja, fomos humilhados, zombados pelas pessoas que não querem acreditar em Deus, que são ateus, ou que são contra a igreja. Tem muita gente que é contra a igreja. Então, todos esses irão para o fogo do inferno, mas reconhecerão que Jesus é o Senhor. Aí que está, todos reconhecerão. Os que irão para o céu já o reconhecem. Evidentemente, você e eu já reconhecemos isso. Mas aqueles que não reconhecem agora, ou que não querem reconhecer, terão que reconhecer. E depois, reconhecendo que Jesus é o Senhor, irão para o inferno. Porque Jesus é o Senhor de tudo, gente, de tudo. Tudo que é criado. De qualquer coisa. Então, a Sagrada Escritura, que é a revelação do Pai, do Filho e do Espírito, a revelação de Deus, vem falar de quem? Vem falar de Deus? Sim, do Pai, fala. Fala do Filho, fala do Espírito, fala, evidentemente. Ok. Fala de mim, fala de você, também fala. Mas toda revelação, a Escritura Sagrada, ela tem um único objetivo: revelar o Filho. Revelar o Filho. Isso não tem como. Então, o Antigo Testamento é a preparação, é a base para o Novo, porque é no Novo que vai se revelar plenamente o Filho. E daí ele vai nascer, ele virá. Mas todo o Antigo Testamento é a promessa de que ele viria. Então, por isso que a doutrina não hesita, né? Não hesita em dizer que a vinda do Filho de Deus à Terra é um acontecimento de tal imensidão que Deus quis prepará-lo durante séculos. Ritos e sacrifícios, figuras e símbolos da primeira aliança. Tudo ele faz convergir para Cristo. Então veja bem que a nossa fé é cristocêntrica, porque tem que convergir para Cristo, tem que se fechar em Cristo. O foco é Cristo, a meta é Cristo. Então tudo ele faz, né, o Pai, o Deus, né? Tudo ele faz para convergir para Cristo. Anuncia-o pela boca dos profetas que se sucedem em Israel, um profeta após o outro. Vão aparecendo profetas, aparecendo e falando de Cristo, aquele que viria, o Messias, o ungido, o esperado, o Senhor. Desperta no coração dos pagãos a obscura expectativa desta vinda. Então tá, o povo de Deus, que sempre acreditou em Deus, estava firme na espera, firme. Quando Jesus chegou, muitos acreditaram que chegou o Messias, mas muitos não acreditaram. Os judeus, o povo de Deus, muitos não acreditaram. Inclusive está lá em Jerusalém
Eles estão aguardando ainda chegar o Messias. O Messias já veio, já instituiu o reino de Deus, já pregou o evangelho, já instituiu a igreja, instituiu os sacramentos, já morreu na cruz, ressuscitou, foi aos céus. E eles estão esperando. Inclusive, lá em Jerusalém, você sabe, Jerusalém é cercada então por um muro. Toda Jerusalém é murada. Assim como muitas cidades do Antigo Testamento, aí você sabe que são muradas por causa dos invasores, evidentemente. Em Jerusalém tem 12 portas de entrada. Bem, simbolizando as 12 tribos de Israel, né? Os judeus não sabem disso, mas assim é verdade. Bom, tem uma porta que ainda está fechada, que ela não se abriu até hoje. Por que não se abriu essa porta? Ela está lá a porta. Por que não se abriu? Só vai abrir quando vier o Messias, quando vier o Deus de Israel, o ungido, o esperado, o prometido. Então, essa porta será derrubada. Ela está num arco, não é? E então, ela será tirada ali os tijolos, enfim. E por ali vai entrar o Messias. Bem, o Messias já entrou em Jerusalém. Você sabe disso. Mas eles não acreditam que esse Jesus, o filho de Maria, de José, é o Messias. Perdão. Eles não acreditam. Então, por isso que está lá essa porta fechada até hoje. E segundo eles, só vai abrir quando chegar o prometido. Bem, também aqui diz o seguinte. São João Batista é o precursor. Como está narrado em Atos 13, 24. Que o precursor... O que é um precursor? Bem, a própria palavra diz, né? Cursor é um curso. É um curso, é alguma coisa, né? A ser feita. Precursor, aquele que vem antes. E aqui diz, em Atos 13, 24, diz o seguinte. João tinha pregado desde antes da sua vinda, desde antes da vinda de Cristo, né? Evidentemente. João tinha pregado desde antes da vinda de Cristo o batismo do arrependimento a todo o povo de Israel. Então ele é o precursor. Quer dizer, ele veio traçar um caminho para Cristo. Ele veio aplainar as veredas, abaixar as montanhas, aquela coisa toda, né? Então ele é o precursor. Ele veio para abrir os caminhos para o Senhor. Ok? Então, São João Batista é o precursor imediato do Senhor, enviado para preparar-lhe o caminho. Está aqui em Mateus 3:3. Vamos lá, Mateus 3:3. Ele veio para preparar o caminho. Deixa eu achar aqui para vocês, que eu não tenho todas as passagens marcadas aqui, não é? Mas está fácil aqui, Mateus 3:3. Diz assim: este é aquele de quem falou o profeta Isaías, quando disse: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então esse é João Batista, que vem preparar o caminho do Senhor. O que mais aqui que fala de João Batista? Diz também, profeta do Altíssimo, Lucas 1,76. Esse Lucas 1,76 é quando o pai dele, o pai de João Batista, tinha ficado mudo quando o anjo Gabriel, o mesmo anjo que foi falar com Nossa Senhora. Aliás, depois que o anjo Gabriel falou com Nossa Senhora, ele foi falar com o Zacarias, que é o pai do João Batista. O Zacarias não tinha tido filho, né? Então, o anjo Gabriel vai falar com Zacarias, que estava na sala dos Santos, onde ele foi oferecer os perfumes ali para a Arca da Aliança, para Deus, né? Oferecer para Deus, evidentemente. O anjo aproveita aquele momento, chega lá e fala com ele, ele recebe a visita do anjo. E o anjo fala, então, que
que a mulher dele, que até então não tinha dado filho a ele, iria gerar uma criança e que essa criança se chamaria então o João, né? E que ele iria ser aí aquele que iria abrir os caminhos para o Senhor. Bem, ele não acredita. Ele fala, mas qual a certeza de que isso vai acontecer? Aí o anjo falou, bem, porque você não acreditou na minha palavra, você vai ficar mudo. Maria acreditou. O Zacarias não acreditou. Então ele ficou mudo. Até o dia em que ia nascer o João Batista. Quando aconteceu o nascimento do João Batista, ele, né, Deus destravou a língua dele, e ele, cheio do Espírito Santo, ele canta o Benedictus, o Bendito seja Deus. E neste Bendito seja Deus, uma das frases que ele fala, que esse filho dele, então, ele seria o profeta do Altíssimo. Olha que título maravilhoso para João Batista, profeta do Altíssimo. Mas os outros também não foram profetas do Altíssimo? Sim, foram. Mas João Batista tem um significado muito grande, porque ele preparou imediatamente o caminho do Senhor. Ele apontou o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele pregava, todo mundo achava que ele era o maior, além de Jerusalém. Ele falava, não, não sou nada. Eu não sou nada diante daquele que virá agora depois de mim. Eu não sou nada. Então, por isso que ele é o profeta do Altíssimo. Ele supera todos os profetas, como está aqui em Lucas 7,26. O próprio Jesus, aqui é Jesus falando dele. Em Lucas 7,26, Jesus vai dizer que dos profetas que vieram durante todo o Antigo Testamento, não existe maior do que João Batista. Então, João Batista é o maior dos profetas, porque ele anuncia o Cristo diretamente, não indiretamente, mas diretamente. Ele é o maior. E com a morte de João Batista, inclusive, vai se encerrar o ciclo dos profetas. João Batista, ele é uma linha divisória. Ele é um divisor de águas, como muita gente diz, né? Usa essa expressão para muitas coisas, então eu também vou usar. Ele é um divisor de águas. Ele divide o Antigo Testamento com o Novo. Ele encerra a profecia do Antigo Testamento e inaugura o Novo. Por isso que ele é o maior. Ok? O próprio Jesus disse que ele é o maior. Ele supera todos os profetas, deles é o último dos profetas. Ele inaugura o Evangelho. Por que ele inaugura o Evangelho? Porque ele prepara o Senhor. E o Senhor é o próprio Evangelho. Então, ele prepara o Senhor, ele prepara os caminhos do Senhor, ele prepara aí aquele que viria para trazer o Evangelho em pessoa. É a palavra encarnada. Ok? Então, Cristo é a palavra encarnada. Nós podemos dizer que a Bíblia é Cristo. Sim, a Bíblia é Cristo, porque a Bíblia é a palavra encarnada. Então, você tocar numa Bíblia, você está tocando em Cristo, por exemplo. A Bíblia sagrada, ela é Cristo. Você está falando com Cristo, diretamente com Cristo. Ou melhor, Cristo fala com você diretamente. Então, essa é a Bíblia sagrada. Depois também, saúda a vinda de Cristo desde o seio da sua mãe. Como está aqui em Lucas 1,41. Assim, quando o próprio anjo está conversando aqui com Nossa Senhora, então vamos ver aqui, Lucas 1,41. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Bem, porque João Batista que estremeceu no seio da mãe dele. Então já está saudando o próprio Deus encarnado, né? E encontra sua alegria em ser o amigo do esposo. João 3,29. O amigo do esposo. As pessoas falaram, os discípulos de João, né, que eram muitos, falaram, viu, aquele que você batizou, olha a importância que João tinha, né? Aquele que você batizou, quer dizer, se João batizou aquele sujeito ali chamado Jesus,
Então João é o mais importante, porque foi João que batizou. Se o outro fosse mais importante, Jesus fosse mais importante, então Jesus que teria que batizar o João. Mas Jesus alerta os seus discípulos. Ele fala, olha, eu não sou digno de tirar as correias do calçado dele, que isso é trabalho de escravo, né? Como nós já vimos aí. Não sou digno. Importa que ele cresça e que eu diminua, pois eu sou amigo do esposo. Ele é o esposo, eu sou amigo do esposo. Bem, quando ele falou esse negócio de amigo do esposo, todo mundo entendeu. Ok? Então eu vou ter que explicar para vocês, evidentemente, no nosso próximo programa, o que é o amigo do esposo. Para nós entendermos direitinho o que João quis dizer. Então eu prometo que no próximo programa nós teremos aqui uma aula sobre o amigo do esposo, que é muito importante. Também ele designa como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá. Então, essas coisas nós vamos deixar para o nosso próximo programa. Hoje já não dá mais tempo, nós precisamos de tempo para explicar tudo isso, não é verdade? Então, vamos pedir à Virgem Maria Santíssima, nossa querida mãe, que nos ajude nessa caminhada, nessa compreensão, nesses estudos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.